Você é crente ou é um sacrifício vivo ao nosso Deus? Deus não está querendo apenas o culto dos domingos, não quer que a gente cante, que a gente ore, que a gente chore apenas aos domingos. O que Ele quer é que de fato sejamos um sacrifício vivo, um culto racional, uma decisão racional de nos sacrificarmos todos os dias. Ele de fato quer que nós façamos o sacrifício no nosso convívio, no trabalho com pessoas, com amigos, com familiares, e isso a todo momento. Na realidade, Deus não quer o nosso culto apenas aos domingos, Ele quer que a nossa vida de segunda a domingo seja um sacrifício vivo. Que nós tenhamos a decisão de todos os dias sermos esse sacrifício. Romanos 12:1 não é um versículo bonitinho, ele de fato é um chamado radical, que nos diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É de fato uma decisão. Precisamos nos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto no altar para o pagamento dos pecados, mas em Romanos 12, o sacrifício continua vivo. E sabe qual é o problema de tudo isso? Que o sacrifício vivo da atualidade, ele pode sair do altar a hora que ele quiser. Mas é uma decisão. Todos os dias nós decidimos. E eu trouxe aqui alguns pontos para que possamos refletir a respeito desse versículo e do que é ser um sacrifício vivo com um culto racional, agradável a Deus. Racional, tomando a decisão de todos os dias sacrificarmos como vamos nos comportar com pessoas, no trabalho, no nosso cotidiano, como vamos pensar, quais são as nossas atitudes e assim por diante. O primeiro ponto é que de fato o nosso corpo pertence a Deus, ou ele pertence a quem, se não for a Deus? Precisamos pensar nisso. O que você faz escondido? Precisamos pensar em quais estão sendo os nossos comportamentos quando estamos escondidos, quando não estamos na presença de outras pessoas. O que nós estamos assistindo sozinhos? O que é que nós estamos vendo nas redes sociais, de madrugada, no celular? O que é que nós de fato estamos olhando quando não estamos na frente de outras pessoas? Será que quando estamos na frente de outras pessoas nos comportamos totalmente diferente de quando estamos sozinhos? A gente precisa começar a analisar. Os nossos olhos é um sacrifício vivo. A gente decide o que olhar, o que assistir, o que fazer. Nós decidimos. Se aparece para mim, ou para você, ou para qualquer outra pessoa, um conteúdo impróprio, eu decido me sacrificar e não olhar aquele conteúdo. E passar e fazer alguma outra coisa que de fato agrada a Deus. Isso é para todos nós. Infelizmente, a internet, ela traz muitos benefícios para quem sabe usá-la. Mas para quem não sabe, infelizmente pode cair nas armadilhas do inimigo, trazendo conteúdos que de fato podem nos distanciar de Deus, ao invés de nos aproximarmos dele. Mas muitas vezes a gente se esconde de pessoas. Mas será que Deus não está vendo aquilo que estamos fazendo? Quando estamos sozinhos de madrugada, no banheiro, no nosso quarto, escondido, quando a minha esposa não está, quando o meu marido não está, será que o meu comportamento é o mesmo quando eles estão presentes? Se o seu corpo vive no pecado, ele não está no altar. Se o nosso corpo vive e tudo faz parte, nossos olhos, mente, boca, pensamento, tudo faz parte desse sacrifício vivo que Paulo falou na carta aos Romanos. Então a gente precisa entender o que de fato é um sacrifício vivo. É eu estar me sacrificando. Lógico que todos nós somos pecadores, mas precisamos decidir. Esse é o culto racional. Eu decido não fazer o errado e fazer o que de fato é certo. Eu preciso me sacrificar porque a carne grita para fazer o que é errado. Mas eu me sacrifico. Eu digo que não. Eu decido racionalmente que não vou fazer aquilo porque aquilo é errado. É fácil? Não. Mas a gente pede todos os dias discernimento e força a Deus para que possamos decidir cultuar racionalmente e ser um sacrifício vivo todos os dias, para que nós possamos nos aproximar ainda mais de Deus. Será que a nossa boca é um altar ou uma arma?
Será que eu estou utilizando a minha boca para abençoar ou para amaldiçoar? É outra forma também de ser um sacrifício vivo. Será que quando eu estou atrás de pessoas, por trás de pessoas, eu estou falando dessas pessoas e não tenho a coragem de ir na frente da pessoa, falar com a pessoa, estou insatisfeito com o comportamento daquela pessoa, eu vou até a ela e converso com ela. Mas se ela não quis ouvir, tudo bem, você fez a sua parte. E tá tudo bem, ela não queria ouvir. Talvez a pessoa ache que está certa, mesmo estando errado. Então, qual é o ponto? Se afasta da pessoa. Agora, se é você quem está utilizando a boca para amaldiçoar, já parou para analisar que tem duas possibilidades. Tanto a pessoa que está fazendo isso para com outras pessoas e não para com você, mas em algum momento também vai ser com você, porque se ela faz naturalmente, isso se torna um costume, então ela faz com qualquer pessoa. Se ela fala mal de outra pessoa, você chegou para aconselhar? Se ela está agindo de forma incoerente com a palavra, você chegou para exortar, chegou para aconselhar essa pessoa? Cheguei, Joaci, e ela não quis escutar. Perfeito, você fez a sua parte. Você só não pode ser conivente com aquilo, porque mesmo estando próximo e dando ouvidos para aquilo que a pessoa está fazendo, você também está pecando. Então, se você aconselha a pessoa, mas ela não quer ouvir, você se afasta, porque quando você está dando ouvidos, você também está pecando. Certo? Não vai estar de disse-me-disse falando para outra pessoa que fulano está falando dela. Deixa que Deus vai revelar. Agora, se é você quem está falando mal de outras pessoas por trás da pessoa, comece a se policiar. Por quê? É muito mais prático você chegar para a pessoa e dizer: não gostei do teu comportamento. Se ela disser: não estou nem aí, vou continuar agindo assim, é hora de se afastar. Contanto que você faça a sua parte. Independente disso, continue orando pelas pessoas que estão agindo dessa forma. Porque talvez essas pessoas não tenham a capacidade nem a coragem de ir falar com a pessoa, diretamente com a pessoa, para dizer que não gostou do comportamento. E tá tudo bem. Ou essa pessoa já tem esse vício de estar falando mal de outras pessoas. Você só não pode estar próximo. Se a pessoa está cometendo esse tipo de erro, fez o que você deveria fazer, e a pessoa não quis ouvir, tá tudo bem, você se afasta. Muitos estão nos domingos cultuando o tempo todo ali, adorando a Deus, mas quando chega durante a semana, usa a língua para ferir, reclamar, para criticar. Tome muito cuidado com esse tipo de gente, porque são pessoas que podem atrair uma energia muito ruim para você. E você também tem que se policiar. Nós, todos nós, estamos suscetíveis a cometer esse tipo de erro, mas cometeu, o Espírito Santo vai te incomodar. E aí é a hora de você mudar o seu comportamento, certo? Reclamar de tudo, criticar, falar mal das pessoas, murmurar da própria vida. Será que você está cometendo esse tipo de atitude? A própria palavra de Deus diz que não pode sair palavras boas e palavras maus da mesma fonte. Então é a hora de começar a se policiar. Se eu estou junto de pessoas que estão cometendo isso, eu aconselho para que não faça. E não dou ouvidos a isso porque eu estou sendo conivente. Se a pessoa não quer ouvir, está tudo bem. Se ela comete isso direto, se afasta. Se é você quem está cometendo, pede perdão se você agrediu alguma pessoa, se você atingiu alguma pessoa, e para de fazer isso automaticamente, porque isso é o sacrifício vivo. O próprio ser humano tem essa queda de estar falando de outras pessoas. É a famosa maledicência. Mas a gente precisa se policiar e parar de falar. Se não for para aconselhar, cala a boca. Se não for para ajudar, fique em silêncio. Agora, se você quiser de fato o crescimento da outra pessoa, senta para conversar em amor. Fala com ela, diz para ela que ela está fazendo a coisa errada. Não quis ouvir, tá tudo bem. Continua orando e se afasta. Esse é o ponto. Outro ponto importante é: você vive para Deus ou só frequenta a igreja? O que é viver para Deus? É todos os dias você decidir que vai fazer o que é certo. O sacrifício vivo não é a presença em culto, é a ausência de pecados. Essa é uma frase muito importante, porque muita gente acha que ser um sacrifício vivo é estar todos os domingos na igreja, mas chega em casa, trata todo mundo mal, peca, faz coisas erradas. Isso não é um sacrifício vivo. Não é que você não vai errar, mas você pode decidir não errar. Se eu errei, o que é que eu faço? Pede perdão a Deus, conversa com alguém da sua confiança, diz que está caindo direto naquele pecado,
certo? Confessar o pecado, porque pedir a Deus, ele vai perdoar os teus pecados. Mas você quer ser curado, confessa a alguém. Cuidado com esse alguém. Esse alguém precisa estar no mesmo caminho que você, precisa ser cristão, precisa entender da palavra, precisa guardar o seu segredo para que você seja curado de verdade. Então tome muito cuidado com quem você vai confessar para que você seja curado. Se for para qualquer pessoa, não é a forma correta. Você precisa confessar para um amigo, um irmão na fé e uma pessoa de confiança, que você já tenha muito tempo com essa pessoa e sabe que essa pessoa vai guardar o seu segredo. Começar a se policiar e a dizer não à luxúria, não ao orgulho, não à mentira, não ao ego, principalmente mentirinhas, que a gente acha que isso não vai influenciar no nosso crescimento. E vai. Mentiras simples, coisas simples que a gente fala que não estou em casa, estando em casa. A pessoa ligou para você e combinou com você, tu já saiu, já saí, estou a caminho. Por que não dizer a verdade? A pessoa vai se chatear, perfeito, mas é melhor você agradar a Deus do que agradar pessoas. Você mente para agradar pessoas e desagrada a Deus. Qual é o seu foco na realidade? É agradar pessoas ou agradar a Deus? Se eu preciso fazer a coisa errada para estar próximo de pessoas porque elas vão me aceitar e desagrado a Deus, eu estou fazendo tudo errado. Não é preciso eu mudar quem eu sou para agradar pessoas e desagradar a Deus. Não é necessário eu ter que ser aceito em um grupo porque as pessoas estão fazendo errado. Eu continuo fazendo errado. Eu não falo para as pessoas que elas estão erradas com medo de ser rejeitado e desagrado a Deus. Eu sou aceito por pessoas que estão cometendo erros e estou desagradando a Deus. Eu preciso escolher qual é a minha prioridade. É Deus ou pessoas? Eu preciso analisar, eu preciso ter o discernimento de se de fato eu estou fazendo a coisa errada ou não. Ser cristão não é levantar a mão na igreja e baixar o ego na vida. Ser cristão não é estar o tempo todo pensando em ser aceito em determinados grupos que estão fazendo coisas erradas, agradando pessoas e desagradando a Deus. Independente do que as pessoas pensem, que você está sendo radical. A ideia é ser radical para com o pecado. A ideia é ser radical para com o erro. A ideia é ser radical para com aquelas pessoas que acham que estão sempre certas e que a verdade delas é acima da verdade, inclusive da palavra de Deus. Se é necessário se afastar, faça isso. Porque a ideia é agradar a Deus. Ser cristão, de fato, é agradar a palavra de Deus. É seguir a palavra. Seremos santos? Não, mas vamos nos santificar dia a dia. Que você vai sempre estar com pessoas que querem e que estão no mesmo propósito que você. Então não preciso me diminuir, eu não preciso abaixar o meu ego na vida para estar com pessoas porque eu me sinto rejeitado na vida. Eu tenho um bloqueio de pertencimento, uma necessidade de pertencer a determinado grupo, então eu faço a coisa errada que o grupo está fazendo, sou conivente com aquele erro, sabendo inclusive que é errado, para agradar pessoas e estar num grupo de pessoas desagradando a Deus. Eu preciso dizer não ao pecado. Eu preciso ser radical. O sacrifício vivo é decidir racionalmente não pecar. Se a pessoa está pecando, se você está no grupo em que a pessoa está cometendo erro, conversa com a pessoa. E ela vai entender, conversa em amor. Mostra na palavra, inclusive, que a pessoa está errando, certo? Dentro da sua casa, como é que você está se comportando? Na igreja e com as pessoas da igreja, eu me comporto lindamente. Até parece que eu sou um exemplo. Quando eu chego dentro de casa, eu sou uma pessoa completamente diferente. Quando eu estou com os amigos em ambientes, eu quero que todo mundo faça de determinada forma. Quando as pessoas não fazem, eu ajo de forma incoerente com o que a palavra fala. Como é que eu estou agindo com pessoas? Como é que eu estou me comportando dentro de casa? Pessoas estão agindo na igreja de uma forma, chora, ora, levanta a mão, faz todo aquele paranauê, faz toda aquela situação acontecer. E quando chega em casa, trata a mulher mal, trata o filho mal, trata amigos mal, não consegue conviver com pessoas. E aí? Será que você está sendo paciente em público, mas agressivo em casa? Na igreja você age como uma pessoa totalmente espiritual, quando chega em casa você é totalmente carnal. Precisa analisar esses comportamentos. É fácil? Não.
Nunca foi, nunca será. Tanto é que o próprio Deus sabe disso e ele nos dá força, mas ele quer ver o nosso interesse. O sacrifício vivo é pelo menos ter um interesse, uma inclinação à mudança. E ele está vendo o nosso comportamento. Está vendo que em determinadas situações eu estou agindo de forma errada. Mas será que eu estou me arrependendo de verdade em agir errado? Ele está vendo. Se tem uma pessoa que está vendo, tudo é Deus. Eu posso me esconder de qualquer pessoa da terra, mas de Deus eu nunca vou conseguir me esconder. Então não adianta. Eu preciso começar a policiar os meus atos, as minhas atitudes, o meu pensamento, o que é que eu estou falando, o que é que eu estou olhando, o que é que eu estou ouvindo. Tudo isso faz parte do sacrifício vivo. Eu decido não escutar aquilo que desagrada a Deus. Eu decido não olhar aquilo que desagrada a Deus. Eu decido não falar aquilo que desagrada a Deus. Eu decido não me comportar de uma forma que vai desagradar a Deus. É um sacrifício vivo, um culto racional e agradável a Deus. É escolha. Culto racional é de fato eu decidir racionalmente que aquilo é errado pela palavra de Deus. O filtro é a palavra de Deus e decidi não fazer. Eu posso cair? Lógico. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Mas eu me arrependo e não faço mais. E, logicamente, Deus sabe que não é fácil. Lembrando que o altar começa na sala de casa. Eu preciso tratar bem a minha família. E se eu sei como tratar bem a minha família, eu vou saber como tratar bem todas as outras pessoas. E, de fato, a gente precisa tratar bem todas as pessoas, mas eu começo em casa, lembrando que o sacrifício dói, porque a carne grita para fazer a coisa errada. A carne é pecaminosa. Então, ser um sacrifício vivo é difícil, porque a gente tem que brigar com a carne para não cometer os erros que a carne quer que nós cometamos. E isso é uma realidade. Sacrifício envolve renúncia. Eu preciso renunciar a tudo aquilo que minha carne quer, que vai desagradar a Deus. É uma renúncia diária. A gente precisa renunciar a vontades, prazeres errados, respostas impulsivas, desejo de vingança. A pessoa me fez mal, eu tenho um desejo de vingança. Eu preciso renunciar isso. E isso acontece comigo, com você, com qualquer pessoa, independente do nível de espiritualidade que ela esteja. Enquanto ela estiver nessa carne, ela vai ter essas sensações, ela vai ter esses pensamentos. Agora eu decido se eu continuo cultivando esse pensamento ou não. É uma decisão minha. Eu tenho as impulsividades de um desejo de vingança porque a pessoa agiu mal comigo, mas eu decido continuar ou não. Respostas impulsivas. A pessoa está me tratando mal, a pessoa está falando mal de mim. Eu decido dar uma resposta a isso ou não. Sacrifício vivo é justamente isso. E dói, porque ficamos chateados porque fulano está falando mal da gente. Ficamos chateados com quem é infiel conosco. Ficamos chateados com mentiras que as pessoas falam a respeito de nós. Mas e daí? Eu decido devolver ou ser o sacrifício vivo. Eu decido devolver ou eu decido sacrificar e não fazer aquilo. E deixar que Deus seja o juiz da situação, porque a justiça é Deus. Ele é quem vai aplicar a justiça, pois nós não temos o sentimento de justiça, nós temos o sentimento de vingança. Essa é a realidade. O ser humano nunca quer justificar, ele quer se vingar. Ele quer ver o outro sofrendo porque ele me fez sofrer. Essa é a realidade. Infelizmente, tudo isso são desejos da carne. E ser um sacrifício vivo é viver sacrificando todas essas atitudes, viver renunciando todos esses pensamentos, essas palavras, essa forma de olhar para o outro, o que eu estou ouvindo, e assim por diante, certo? O culto racional não é emocional, não é um arrepio, não é uma música alta. O culto racional é de fato decidir. Eu vivo decidindo que eu não quero fazer aquilo, porque eu vou ser bombardeado por questões do mundo que vão me tirar, que querem me tirar da trilha, do caminho da salvação. Certo? É coerência, a gente precisa ser coerente com isso, certo? Viver de um jeito que combina com a salvação que você diz ter recebido. Essa é a realidade. Então eu decido todos os dias. Momento de decisão é de fato você ver que aquilo está te atingindo, que você é o ser humano, que você está com uma sensação, com um sentimento ruim, e você decidir perdoar. Você decide eliminar aquela sensação, aquele sentimento.
Hoje você precisa decidir. Se você quer ser apenas religioso ou você quer ser o altar divino, um altar de Deus, quer ser um sacrifício vivo. É escolha, é uma decisão que a gente precisa tomar todos os dias, certo? Deus não está procurando fãs, Deus está procurando sacrifícios, pessoas que vão se sacrificar todos os dias para de fato se tornar as pessoas que foram criadas por Deus. E lógico que, novamente, não é fácil, mas é possível. Certo? Romanos 12:1 não é sobre morrer por Deus, é sobre parar de viver para si mesmo e deixar que Cristo viva em nós. É uma escolha. A gente precisa escolher todos os dias. Se essa palavra de fato confrontou você, comenta aqui, deixa aqui nos comentários que você a partir de hoje quer ser um sacrifício vivo e que entendeu o que é ser um sacrifício vivo e um culto racional. Ter um culto, fazer um culto racional a Deus é decidir todos os dias. E compartilha com alguém que precisa saber que é necessário ser um sacrifício vivo e um culto racional, decisão racional, não é emocional. É a realidade de a gente escolher todos os dias se vamos pecar ou não, se vamos fazer o errado ou não. Todos os dias o inimigo está à nossa porta batendo para nos tirar do caminho com Deus. E ele está o tempo todo minando a nossa mente para que a gente peque. E essa é a realidade. O mundo espiritual é real, a guerra espiritual é real e nós precisamos pedir forças a Deus para que Ele nos ajude a ganhar essa guerra todos os dias. E como sempre, eu sempre faço uma oração para que Deus nos ajude, pois precisamos de Deus todos os dias. Paizão, muito obrigado por essa reflexão e que o Senhor nos ajude a sermos pessoas melhores, a sermos de fato o sacrifício vivo, a cultuar racionalmente, a decidir todos os dias não pecar, a decidir todos os dias a caminhar junto contigo. Nos ajuda, Pai, pois é difícil, somos pecadores, somos falhos, somos fracos e só a tua força é que vai fazer com que nós consigamos crescer. Então, por favor, nos ajuda a nos dar força para que possamos todos os dias decidir sermos melhores. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E se você tem aprendido com Deus, por favor, compartilhe conosco. Deixe nos comentários tudo aquilo que você tem aprendido para que possamos crescer juntos. Fica com Deus. Um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.